Olá, olá meus amigos, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Como é que vocês estão, meus camaradas? Hoje estou aqui para falar sobre a crise na Venezuela, né? Crise na Venezuela que está afetando diretamente o mundo todo, como vocês sabem, e até nós mesmo, brasileiros, né? Porque nós estamos sofrendo um impacto dessa crise muito forte, uma coisa assim de louco mesmo, né? Com essa imigração desses venezuelanos todos vindo pra cá, né? Eles não deixam de ser nossos irmãos aqui de América Latina, né? E tudo. Aí esses irmãos vêm tudo pra cá buscar refúgio aqui. Aí acaba sobrecarregando as redes de saúde, que nós já estamos, nosso país já está uma decadência só, né? Anos de governo PT, anos de governos comunistas, MDB, PSDB, esses comunistas incubados acabaram com o nosso país, com a saúde, com a educação, com a segurança, todos os setores. O que acontece com essa imigração desses venezuelanos para cá? Acaba piorando mais ainda, que nós temos que dividir nossa rede de saúde com eles e tudo, todo o nosso sistema de saúde público, e acaba faltando emprego, se está faltando para eles, acaba faltando para a gente também, entendeu? E muitos desses venezuelanos, assim, a maioria do pessoal que está lá, que foge lá, é tudo gente, assim, pessoas que querem um pouco de liberdade, querem um pouco de. Querem viver num país onde que a democracia haja, porque lá a democracia já foi embora há muito tempo com esse ditador safado, esse corno, esse Maduro, esse narcoditador sem vergonha na cara, porque ele, além disso ele é narcoditador, que ele é envolvido, ele é financiado por cartéis de drogas. Ele acusa a Colômbia de financiar cartéis de droga para tentar derrubá-lo, não, mas é o contrário, ele é financiado através do socialismo dele bolivariano, por esses cartéis de droga. Mas bem, então vamos voltar a falar dos refugiados, assim, tudo. O que acontece? Esses refugiados, a maioria são nossos irmãos aí que querem democracia, querem fugir para um país que tenha liberdade, porque o Brasil ainda tem democracia, né? Apesar da devastação que o governo do PT, MDB fez, PSDB, mas ainda temos democracia para viver nesse país aí. Agora as coisas tendem a melhorar e muito, né? Com o país sob nova direção e tudo, né? Do nosso capitão, nosso amado presidente Jair Bolsonaro e tudo. Mas essas pessoas que vêm para cá da Venezuela, a maioria delas são tudo gente boa, assim. Sim, com certeza. Não tenho que falar que a maioria do povo venezuelano é um povo de bem, trabalhador e tudo. Mas acaba vindo muita gente que não presta também para cá, para entupir nossas fronteiras. Porque acabam vindo narcotraficantes, acabam vindo assaltantes, um monte de coisa. A escória também, além dessas pessoas boas, pode vir tudo para cá também, né? Para ajudar a tumultuar o cenário do nosso país e tudo. Mas então, meus amigos, voltando a falar e tudo, essa semana aí, o vice-presidente Mike Pence, o vice do Trump, falou que se esgotou todas as possibilidades de diálogo com o Maduro, que com o Maduro não tem mais diálogo, agora está na hora de ação. Para vocês verem, isso foi um recado bem claro mesmo de que uma guerra está para estourar aqui na América do Sul. Um recado claro, assim, de quem já está puto, entendeu? De quem já deu todas as possibilidades e não está tendo mais chance de diálogo. E ele está certo mesmo, ele falou com o Maduro não se há mais diálogo com esse ditador. A única forma de agir com o Maduro é uma ação mesmo, uma ação dura, ou seja, essa ação que ele citou, claro que para bom entendedor meia palavra basta. A gente faz crer que é uma intervenção militar, com certeza. E com toda a sinceridade, vocês querem saber de uma coisa? Eu sei que vai ser muito difícil para a gente, mas eu apoio uma intervenção militar. Sim, na Venezuela está mais do que na hora, porque o mundo não aguenta mais essa crise e tudo. Aí, porra, vem uns bobalhões na internet falar assim, mas os Estados Unidos não são nenhum bonzinho, os Estados Unidos são responsáveis por todas as desgraças que acontecem no mundo. Pô, eu não disse em nenhum momento que os Estados Unidos é a nação mesmo, a maior nação do mundo, né? A nação mais poderosa do mundo, tanto militarmente como economicamente, assim. Mas em nenhum momento eu disse que eles são
anjinhos, são santinhos, salvadores da pátria, com certeza. Mas no momento atual, que nós estamos vendo a atual conjuntura, os Estados Unidos representam, nesse caso aí, uma forma de intercessão nessa crise para dar um fim de vez e tudo, para restabelecer a democracia naquele país e tudo. E os Estados Unidos agem alinhado de acordo com as forças do Ocidente, né? Diferente da Rússia, que é um dos principais aliados do ditador Nicolás Maduro, né? Que está sempre na contramão. A Rússia e a China estão sempre na contramão de qualquer democracia de qualquer país. Entendeu? Esses dois safados, tanto a Rússia quanto a China, eles fazem tudo para atentar contra a democracia no mundo. Entendeu? Através da sua imposição. Primeiro, que a Rússia é governada por um ditador, né? É o Vladimir Putin, eu chamo ele de Putinha. É o Vladimir Putinha, aquela puta, entendeu? Que esse merda desse ditador. Sabe por que ele defende tanto o Maduro? Porque a Rússia investiu muito na Venezuela e a Venezuela investiu muito vice-versa na Rússia, entendeu? Mas tanto a China quanto a Rússia investiram nessa ditadura bolivariana do Maduro e do Chávez. Você via que no início quando o governo Chávez, 2008, 2009, por aí, usando com o Chávez, aquele outro safado que o diabo tem em péssimo lugar, estava governando a Venezuela. Quantas armas ele comprou na mão dos russos? Quantas AK-47, quantos aviões Chávez comprou na mão dos russos? Então, a Venezuela já vem num pacto financeiro alinhado com a Rússia há muito tempo mesmo. E tanto a China, ele fez credores com a China. E vocês se lembram que há muitos anos atrás, quando Hugo Chávez estava vivo, ele recebia o ditador iraniano Mahmoud Ahmadinejad aqui. Então, a Venezuela, desde esse tempo, mais de 10 anos, fez alianças com a Rússia, com a China, com o Hezbollah do Líbano, com um grupo terrorista, né, que automaticamente é financiado pelo Irã. Ou seja, o Irã e o Hezbollah são como um em carne. Na verdade, quem financia o Hezbollah é o Irã. Ele dá os mísseis, as armas e tudo. Então, o que acontece? Anos de governo de Chávez, eles fizeram aliança com isso. Pois quando o Chávez morreu lá, esse filho da puta, já foi tarde pro inferno, aquele demônio, entendeu? Assumiu esse cabrão, hijo de puta desse Maduro aí, esse corno, e seguiu o estilo de linha de ditadura bolivariana, comunista, socialista. Então, o Maduro, na verdade, era a continuação do Chaves. O Maduro, ele seguiu essa mesma linha, só que pior, só que a crise estourou mesmo. Foi na mão dele, porque com a ascensão dele no poder, o povo começou a passar fome, a ter miséria, pegar doenças, tudo. O país começou a desandar, porque pelo menos no tempo do Chaves o país ainda andava. Só que a Venezuela chegou a ser, na década de 80, um dos países mais ricos das Américas, não só da América do Sul, mas da América Central, da América Coisa. A Venezuela era riquíssima, porque a Venezuela tem tanto petróleo, entendeu? A Venezuela tem petróleo para abastecer os Estados Unidos e todos os países daqui da redondeza, sem precisar ir no Oriente Médio. Eu acho que o tipo de petróleo que eles têm, o petróleo que eles têm lá, a quantidade, eu acho que já faz juízo até o petróleo da Arábia Saudita, do Catar, desses países do Oriente Médio, do Irã e todos esses países petrolíferos. Então, a riqueza da Venezuela sempre foi muito petróleo, né? E tudo. E a Venezuela, nos anos 90, era uma nação riquíssima. Só que, com a ascensão do bolivarianismo, veio essa crise. Através do Chaves, depois do Chaves, né? Ainda estava até sustentado na época do Chaves. Depois que ele entrou esse merda, esse safado desse Maduro, aí que a coisa começou a pipocar, começou a estourar mesmo. Ou seja, pra gente, vamos voltar para os dias de hoje. O mundo vive uma crise, né? Vive uma crise com a Venezuela. Por quê? Fome, pobreza, miséria, atraso cultural, devastação. O povo passando por tudo isso. E o Maduro,
cada vez mais rico, entendeu? É o tipo do socialistazinho que adora um capital estrangeiro. Você vê que ele é o socialista, mas quando ele foi para a Turquia, ele comeu carne naquele restaurante, aquele churrasqueiro aviadado lá, aquele boiola que servindo carne para ele lá, esse pau no cu. Aí ele ostentando, comendo carne da melhor coisa, aí fumando um charutão lá e tudo, mostrando para todo mundo que ele estava bem de vida, sem contar o jatinho que ele tinha, né? Maduro tinha um jatinho, aí, porra, se visse o vídeo que eu vi do jato dele, do avião dele. Então, é o típico presidente socialista que adora um capital de estrangeiro. O negócio do comunismo é assim, né? Dá bem até acabar o dinheiro alheio, né? E tudo. É comunismo por povo, distribuição da miséria para o povo e capitalismo para os governantes, né? Como é em Cuba, como é na Venezuela, nesses países aí e tudo. Então o que eu digo? Vamos voltar para cá. O mundo está em tensão. Agora, a tensão se voltou toda para a América do Sul, depois disso. O presidente Mike Pence, foi ontem que ele deu esse ultimato, disse que com Maduro não tem mais diálogo. Realmente não tem, já escutou toda a possibilidade de diálogo com esse safado. Então, aí ele falou que agora é só uma ação militar, ou seja, o cerco está se fechando aqui na América do Sul. O cerco está fechando na América do Sul, fechando completamente. Entendeu? Eu não creio que a Rússia vai vir diretamente aqui para defender a Venezuela, nem a China. A Rússia deu aquela demonstraçãozinha no final do ano passado, dando aviões nucleares, aviões bombardeiros, armando Maduro até o jeito. Realmente, a Rússia tá armando Maduro por debaixo dos panos. Debaixo dos panos não, praticamente eles estão fazendo um estardalhaço, assim, e tudo. Mas o que acontece? Eles estão botando essas armas, eles vieram aqui na América do Sul, viajaram lá não sei quantos mil quilômetros estão para cá, para vir financiar esse ditador safado. E tudo, e mandar as armas para cá, os aviões, tudo que eles têm que mandar de equipamentos militares e o resto, suprimento. Aí todo mundo achou que a Rússia ia se meter, mas não, eles vieram só fazer uns exercícios militares ali, naquela área, e trazer uns mísseis para eles, uns aviões aí, e depois se mandaram. É aquilo que eles fazem, entendeu? Eles não vieram para ficar aqui esperando, junto com o exército do Maduro, junto com a Guarda Nacional Bolivariana, para se estabelecer um processo de enfrentamento, para dizer, ó, estamos aqui, nós somos a Rússia, nós estamos aqui, vamos pedir aos Estados Unidos, seus aliados, Colômbia, Brasil e tudo, de invadir, ó, se alguém tentar invadir a Venezuela, estamos aqui para ressachar qualquer um. Não, eles não vieram aqui fazer isso, eles vieram só entregar as armas, fazer uns testes militares, para se mostrarem presentes, para ter holofote suficiente da comunidade internacional da ONU, mas depois, ó, picaram mula para lá, para o chiqueiro deles lá, que é a Rússia, entendeu? E eu creio o seguinte, o cerco está se fechando mesmo. Eu acho que se os Estados Unidos, junto com a Colômbia, com o Brasil, com todo mundo, acabar fechando o cerco, porque o Brasil, diretamente, nós vamos ter que participar, ou direta ou indiretamente, fechar um cerco mesmo na América do Sul. Porque uma guerra aqui está parecendo praticamente inevitável. Mas vamos supor que fechando o cerco na América do Sul, uns portas-aviões, uns tanques e tudo, e os Estados Unidos mais aliados e tudo, e se por uma opção tiver que chamar a OTAN, né, porque a OTAN é a maior força do Ocidente, são 30 países da OTAN, era 29, agora já foram compostos por 30 países, e tem mais o apoio de Israel. Israel não é membro da OTAN, porém eles dão um apoio muito bom. Então, se cercar esses países todos aqui e criar uma tensão, pode vir uma tensão muito forte mesmo. Mas agora eu quero ver se a Rússia e se a China vão tentar furar esse cerco e vir mostrar a força deles. E vão ter coragem de atirar nesses portas-aviões americanos dos aliados e nessas bases que estão aqui cercando a Venezuela. Eu quero ver só se eles têm peito para fazer isso. Duvido, não tem não. Entendeu? Uma coisa que meu pai dizia, desde quando ele era criança, meu pai tem 68 para 69 anos, ele falou assim, ó, desde que eu nasci, eu vivi nessa guerra fria entre Rússia e Estados Unidos, naquela crise do míssil lá em Cuba, lá, ele falou assim para mim, ó, eu ouço dizer que esses malucos vão apertar um botão,
dessas armas nucleares, o mundo vai acabar. Eu tô ouvindo essa balela desde 68 anos, 69 anos, desde praticamente quando eu era criança que eu nasci, 60 e poucos anos. E tá aí, tô aqui, quase 70 anos e ninguém apertou botão, ninguém destruiu o mundo. Então, vou dizer uma coisa pra você, os Estados Unidos e a Rússia podem ficar só na briguinha, na Guerra Fria, no negócio de competitividade armamentista, porque os Estados Unidos abandonou o tratado anti-mísseis nucleares aí, evolução de mísseis nucleares, abandonou, porque a Rússia e a China estavam enriquecendo seu potencial nuclear. Os Estados Unidos se sentiu traído nesse acordo e acabou saindo, e o Donald Trump anunciou a saída desse acordo de não proliferação de armas nucleares. Então o que acontece? Pode começar-se uma nova corrida armamentista entre Rússia, Estados Unidos e China. Ou seja, se tiver que ter uma nova guerra fria, de tudo, que não for uma guerra fria, para quem não sabe, né, foi a guerra que teve tecnológica, né, de armamentista, para ver que tinha mais tecnologia entre Estados Unidos e Rússia. Então é aquilo que eu te digo, voltando lá com o meu país, Estados Unidos e Rússia tiveram esse tempo todo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, para se pegarem militarmente. Só que não se pegaram não, entendeu? Nem a Coreia do Norte ali, que houve aquela tensão em 2017, não houve invasão, entendeu? Os grandes governantes do mundo não querem um conflito nuclear, entendeu? De grande intensidade, porque reduziria a pó o nosso mundo, entendeu? Não tem capacidade para isso, então vão ficar só nessas intriguinhas mesmo. Só que, o que eu te digo, voltando para a Venezuela é um país apoiado pela Rússia e pela China, né? Por esse motivo que eu expliquei anteriormente. O que acontece? Por exemplo assim, a Rússia e a China podem apoiar tanto em arma, tanto militarmente a Venezuela, só que eles não são capazes de repelir uma invasão norte-americana e coisa, até porque está em pauta. Os países que querem essa invasão são muitos, são mais coisas, entendeu? São bastantes. E eu até estava ouvindo aqui nos comentários na internet, nesses canais aí, que coisa, teve uns comentários falando, não sei o que, assim, o Gaddafi lá na Líbia e o Saddam Hussein desafiaram e foram pro saco também. Aí um dos caras lá falaram assim, mas a Venezuela tem muito mais armas, o Gaddafi e o Saddam Hussein não tem as armas que o Maduro tem. Aí eu falei para ele, a Líbia, o Iraque era muito mais bem armado que a Venezuela. Aí falou o Rafael de Lu, que é meu nome, ele falou assim, Rafael, você sabe que a Rússia está entupindo o Maduro de arma, assim, e tudo. Como é que eles não são mais fortes que o Gaddafi, que é da Líbia, e o Saddam Hussein? Eu falei para eles, seguinte, cara, por exemplo, a Rússia pode estar entupindo o Maduro de arma, com armas poderosas, aviões, bombardeiros nucleares, e mísseis, e coisa e tudo, mas juntando a força militar que tinha tanto no Iraque, que era um país forte e bem armado, e na Líbia também, que na época do Gaddafi eles mexiam, né? Que a Rússia indiretamente ajudava os países. A Rússia ajuda a Síria, ajuda a ditadura do Bashar al-Assad lá na Síria a manter em pé. Só que eles têm que dividir com os Estados Unidos essa frente, porque os Estados Unidos estão naquela campanha também contra o ISIS, contra o Estado Islâmico na Síria. Então o que acontece? A Rússia já está em 3 frentes de batalha. Ela está lá na Síria, né, tentando segurar o postinho dela, tentando segurar o bibelô de estimação dela, que é o Bashar al-Assad, e tudo, e está na Crimeia, tentando quebrar essa influência da OTAN lá na Crimeia, dos americanos, entendeu? Está segurando ali, que eles invadiram a Crimeia, anexaram aquele território ao território russo, né? Apesar dos porta-aviões da OTAN, das coisas, estão ali naquele mar da Crimeia ali, está tendo restrições entre o lado russo e o lado do governo da Ucrânia. Então a Rússia está em frente de batalha na Ucrânia, na Síria para segurar o ditador dele, e ali para aqueles países ali, o Cazaquistão, não sei, e tudo. Você acha que eles vão querer vir aqui para a Venezuela, tão longe, para criar uma outra frente de batalha e para bater de frente com os Estados Unidos? Eu acho que a Rússia não está com essa bola toda não, com toda sinceridade. Ela é muito forte, tem armas poderosíssimas, mas para criar umas 3 frentes de batalha dessa não
tão forte não, muito menos a China, entendeu? A China também. A China está nesse mesmo modo. Eu acho que não vai ser assim como eles pensam não, entendeu? Então é isso aí, o que eu digo para vocês é isso, o fim do Maduro está perto, porque ninguém está aturando mais. Ó, tem militares se rebelando contra ele, apesar de eu acho que a maioria ainda está do lado dele, mas ainda tem muitos militares a favor do Juan Guaidó. E o Juan Guaidó está oferecendo guarita e anistia para esses militares que se juntarem a ele. O Juan Guaidó, que é o presidente que foi reconhecido pela comunidade internacional, pela União Europeia, né? E pelo Grupo de Lima, que é formado por Brasil, Uruguai, Paraguai e Peru, né? E outros países. Parece que só que não está no Grupo de Lima é o Uruguai e a Bolívia, né? Se não me engano. Acho que o Uruguai não está com a gente não, né? Mas a Argentina, Peru, Colômbia, estão tudo com a gente. Então, aí o que acontece? O Juan Guaidó ele já foi reconhecido pelos Estados Unidos, pela União Europeia. E eu acho que ele vai ser o próximo presidente mesmo. Questão de tempo até o Maduro cair mesmo, entendeu? Para ir embora, ele vai assumir a presidência. É um cara, rapaz novo, idealista, jovem, 35 anos, ele é 2 anos mais velho do que eu só, mas é um cara assim, inteligentíssimo, tem uma força. Aí vem uns bobalhões dizendo, mas ele foi um apadrinhado dos Estados Unidos para fazer frente com o Maduro, ele foi criado, ele é o bibelô dos Estados Unidos. Eu falei, pô filho, se um cara com 35 anos, com a experiência que ele tem, e, porra, conseguir fazer um frente a um ditador desse safado Maduro, tendo arriscado de sofrer um golpe mesmo, entendeu? De o Maduro mandar, os militares tentando, que seguem ele, a guarda bolivariana, mandar prender, mandar ele, mas se o Maduro fizer isso, o Maduro vai estar decretando a forca dele, de vez. Entendeu? Eu acho que ele não vai ser capaz disso não, que nem ele falou, que expulsar os embaixadores americanos lá da Venezuela, eu acho que ele não está com essa marola toda não. Então, é esse o recado que eu deixo aqui para vocês, entendeu? A invasão na Venezuela é questão de tempo. E com toda sinceridade, vai pesar pra gente aqui, nós estamos na América do Sul, vai pesar um pouco. Mas tem males que vêm para bem. Entendeu? Vai ser feia a coisa, não vai ser bonito, porque guerra não é bonitinho, não. Guerra assim, a gente vê na televisão, vai ser aquele joguinho, lembra que você pega as pum, 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 não, aquelas bombinhas, aí você troca aquele xirinho, mata um, mata outro. A guerra na realidade, ela é mais chocante, mais real assim, entendeu? Mais chocante não é essa coisa, não é esse glamour. Aí realmente, como diz o ditado, que nem o Maduro mesmo disse, o cabrão, o hijo de puta. Para se haver la paz, tem que ter la guerra. Então, para se haver paz, tem que ter guerra às vezes, entendeu? É inevitável. Todos desse lado, ninguém é bonzinho. Nem os Estados Unidos, nem o Maduro, nem coisa. Mas o mundo está numa campanha, entendeu? De acabar com o socialismo, acabar com o comunismo. Ninguém aguenta mais ditadura e comunismo. Tanto no Brasil houve essa revolta, esse levante, e nós elegemos nosso presidente Jair Bolsonaro, quanto no mundo está havendo essa revolta. Ninguém mais quer esse tipo de regime de ditadura. São poucos os países que você conta no dedo, que são comunistas socialistas. São poucos, perto dos outros. Ninguém aguenta, mas capitalismo também é selvagem. Tá, tudo bem, capitalismo é selvagem, mas você moldar o seu governo, fazer o governo comunista, o comunismo é lindo na teoria, é lindo, mas na prática é um desastre, entendeu? É uma teoria que não dá certo, e principalmente que leva a criar ditadores como Maduro, como Fidel Castro foi, como da Nicarágua entendeu? E é isso aí, entendeu? Nós estamos vendo, o mundo está sentindo na pele hoje o que foi o comunismo, o que foi o socialismo e tudo. A Rússia largou de ser comunista, de ser a União Soviética, mas mesmo assim, a Rússia se camuflou, ela tirou aquela capa de União Soviética, mas a Rússia continua sendo tão comunista como era antes, porque a Rússia só apoia ditaduras comunistas como Maduro e como todas as outras, entendeu? E é isso que eu tenho para dizer para vocês, meus amigos. Vou nessa aí, parem, reflitem, botem seus comentários que vocês quiserem aí, de tudo, acrescente.
Essa é a minha opinião. Eu acho que está na hora do mundo se unir para ajudar a Venezuela. Assim como nós ajudamos Brumadinho, todos Brumadinho, somos todos Venezuela. Ah, por quê? Mas a gente tem que estar preocupado com o nosso Brasil, com o nosso país. Não, tudo bem, tem que estar preocupado com o nosso país. Só que a crise lá afeta diretamente aqui, porque o que vem de refugiado, o que vem de pessoas lá para cá, para sobrecarregar nossa saúde pública, nossas coisas, é uma coisa horrorosa. Temos que dar um suporte para os irmãos venezuelanos e tirar esse ditador safado, daí Maduro, entendeu? E futuramente, quem sabe, o Putin também não cai, essas merdas aí desse Xi Jinping da China, esses outros ditadores comunistas. É isso aí, meus amigos. Vou nessa, um abraço aí, deixe seus comentários. Fui!